Depois que seu projeto de ciências é sabotado por um homem misterioso, um gênio órfão precisa se unir a um garoto vindo do futuro para enfrentar uma ameaça bizarra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Família do Futuro, de 2007. Então preparem-se, é hora do recap! Em uma noite chuvosa, uma mulher deixa seu bebê na porta do orfanato e ele é acolhido pela cuidadora do local, chamada Mildred. O bebê recebe o nome de Lewis e aos 12 anos se torna um garoto aspirante a inventor, que divide o quarto com seu colega fanático por beisebol Goob. Nesse dia, um casal está vindo conhecer Lewis para uma possível adoção. Durante a entrevista, o garoto mostra para ele sua nova invenção, uma máquina que despeja geleia e creme de amendoim no pão. Porém, o invento apresenta defeito e espalha geleia e creme por toda a sala, inclusive no casal. Para piorar, o demente é alérgico a amendoim e seu rosto começa a inchar, mas sua esposa injeta um antialérgico salvando sua vida. Os dois então vão embora, não querendo adotar Lewis como seu filho. Diante de mais uma rejeição, ele vai até o telhado do orfanato. Chegando lá, Mildred tenta consolar o garoto, mas ele diz que ninguém quer adotá-lo, pois nem mesmo sua mãe o quis. Ela o repreende, dizendo que sua mãe o queria, mas que talvez só não tivesse condições de criá-lo. Isso inspira o menino a criar uma invenção para encontrá-la. Porém, como não existe qualquer informação sobre o paradeiro dela, ele decide procurar no único lugar possível, em sua mente. Lewis então passa a estudar e pesquisar tudo o que for possível sobre o cérebro humano para criar seu invento. Todo esse esforço lhe garante um convite na feira de ciências da escola, mas também acaba afetando seu amigo Goob, que não conseguiu dormir direito devido às noites de trabalho do colega de quarto. Quando chega o dia da feira de ciências, Lewis está pronto para levar seu invento, mas Mildred diz que novos pais adotivos estão lá para conhecê-lo. No entanto, o garoto diz que não quer mais ser rejeitado e que irá encontrar sua mãe, e mesmo com sua cuidadora lhe dizendo para ele esquecer o passado e pensar no futuro, ele vai assim mesmo. Na feira de ciências, os jurados serão os professores da escola, o treinador físico que é dono da quadra e uma cientista hiperativa que trabalha para a empresa que organizou a feira. Enquanto eles avaliam os outros projetos, como um vulcão em miniatura e uma criação de formigas, Lewis chega com seu invento. Porém, ele é abordado por um garoto chamado Wilbur, que diz ser um agente secreto vindo do futuro usando uma máquina do tempo. Ele ainda diz precisar da ajuda de Lewis para encontrar um bandido que usa um chapéu coco e que veio para esse tempo usando outra máquina do tempo que ele roubou. Mesmo não acreditando muito na conversa, Lewis concorda em ajudar. Após isso, Wilbur pensa ter encontrado o homem que estava procurando e o derruba, mas era só um aluno carregando seu projeto de ciências. Enquanto o garoto ajuda a limpar a bagunça que causou, o homem que ele mencionou surge no local. Nesse momento, seu chapéu coco, que é na verdade um mini robô de nome Doris, flutua sem que ninguém perceba e vai até o invento de Lewis. O robô então sabota a invenção do garoto, removendo alguns dos parafusos, justamente quando ele iria iniciar sua apresentação aos jurados. Sem perceber o que estava acontecendo, Lewis mostra sua máquina, a qual chamou de scanner de memória, capaz de acessar o cérebro humano e mostrar em tela eventos passados. Todos ficam empolgados com o invento, mas quando Lewis o liga, ele começa a apresentar defeito e o ventilador acoplado nele sai voando, atingindo uma das lâmpadas. Isso faz com que as faíscas se espalhem e ativem o vulcão de um dos participantes, que assustado corre para longe e cai da mesa onde estava a criação de formigas, arremessando-as no técnico do ginásio, que corre desesperado. Então o vulcão faz com que o sistema de incêndio seja ativado, molhando tudo e acabando de vez com a feira de ciências. Desapontado com seu fracasso, Lewis vai embora e deixa seu invento para trás. Então o bandido do chapéu coco aproveita a oportunidade e rouba o scanner de memória. De volta ao orfanato, Lewis está furioso e começa a arrancar as folhas de seu caderno com as anotações de seu invento. Mas Wilbur surge e joga uma das folhas de volta, dizendo que ele deve consertar seu scanner. O garoto não quer mais saber disso, pois tudo que ele inventa se torna um fracasso. Wilbur então propõe um trato. Se ele provar que veio do futuro, Lewis deve voltar para a feira de ciências e consertar o scanner de memória. Sem levar isso muito a sério, ele concorda e Wilbur o empurra para fora do prédio, o que deixa Lewis desesperado. Mas antes de cair, ele é parado por uma parede invisível. Na verdade, o garoto caiu em cima da máquina do tempo de Wilbur, uma nave com capacidade para se camuflar,
os dois então partem em uma viagem ao futuro. Chegando lá, eles encontram um mundo de alta tecnologia, onde as pessoas se locomovem com bolhas e os prédios são levantados automaticamente. Ao ver como o futuro é incrível, Lewis decide ficar por lá e vai usar a máquina do tempo para encontrar sua mãe no passado. Wilbur, no entanto, insiste que ele precisa retornar ao seu tempo e consertar o scanner de memória. Eles então começam a brigar pelo controle da máquina do tempo, mas na confusão acabam quebrando o volante e fazem um pouso forçado em um campo gramado. Felizmente nenhum dos dois se machucou, mas a nave ficou seriamente danificada. Sem escolhas, ambos concordam em consertar a máquina do tempo, mas com a condição de Wilbur levar Lewis ao passado para conhecer sua mãe. Enquanto isso, no presente, o Homem de Chapéu Coco leva o scanner de memória para uma empresa de tecnologia chamada Inventco. Após conseguir um horário com a diretoria, o demente tenta apresentar o experimento de Lewis como sendo seu, mesmo sem sequer saber para que ele serve. O Chapéu Coco até tenta lhe passar orientações pela janela da sala, mas o chefe da empresa fecha as cortinas e dá apenas 2 minutos para a apresentação. Como era de se esperar, o bandido não consegue nem mesmo ligar a máquina, e quando seu tempo acaba, ele é arremessado para fora da empresa, junto ao invento fracassado. O homem então conversa com o Chapéu Robô e a única alternativa é capturar o criador do scanner, Lewis. De volta ao futuro, os garotos estão levando a máquina do tempo para a casa de Wilbur, e chegando lá, encontram o robô da família, Carl. Porém, quando ele vê Lewis, o robô entra em desespero e vai embora em um elevador em forma de tubo. Wilbur então coloca um chapéu de frutas em Lewis, pois o cabelo dele pode entregar que ele veio do passado. O garoto pergunta o porquê disso, mas Wilbur não responde e diz que vai pegar o esquema da máquina do tempo para eles iniciarem os reparos e sobe no elevador, mandando seu amigo esperar na oficina. No entanto, Lewis acaba indo em direção ao outro elevador e é levado para o jardim de uma mansão. Ao chegar na porta, 2 irmãos gêmeos surgem dentro de vasos, com cada um pedindo para ele tocar a campainha da casa de seu respectivo lado. Mas ao tocar em uma delas, cornetas tocam uma canção e um polvo gigante surge da porta. Em outro cômodo da casa, Wilbur e o robô discutem o plano de fazer Lewis consertar a máquina do tempo, recuperar o que foi roubado pelo Homem de Chapéu Coco e levar o garoto de volta à feira de ciências para ele consertar o scanner de memória. Mas se esse plano fracassar, o robô presume que Wilbur deixará de existir. O garoto então pede para ele lidar os esquemas da máquina do tempo e segue o caminho de volta à oficina. Enquanto isso, Lewis está fugindo do polvo e encontra um senhor com um rosto desenhado na parte de trás da sua cabeça. Ele então diz que está cavando o jardim em busca de seus dentes e pede ajuda ao garoto, mas ele diz que precisa encontrar Wilbur na oficina. O velho então diz saber um atalho para chegar lá, mas os dois vão parar na sala de estar, onde encontram uma moça disputando corrida com seu trem de brinquedo gigante, contra um sujeito servindo de bala de canhão. Após isso, Lewis continua a procurar a garagem com o velho e no caminho conhece cada membro da família de Wilbur, os chamados Robinsons. Inclusive, o polvo gigante que apareceu na porta é na verdade o mordomo da família. Sem encontrar a garagem, eles decidem perguntar à matriarca da casa, a senhora Franny, que está conduzindo sua orquestra de sapos. Após o fim do show, o velho encontra seus dentes sendo usados por um dos sapos e a família se reúne para comemorar. Lewis aproveita essa distração para procurar Wilbur, mas os dois se esbarram no caminho. Wilbur não questiona Lewis, mas ele explica que conheceu todos os Robinsons e que ninguém desconfia que ele veio do passado. No presente, o homem com o chapéu coco vai até o orfanato à procura de Lewis, mas acaba encontrando Goob. O garoto voltou triste do jogo de beisebol, pois como não dormiu direito por culpa das noites de trabalho de seu colega de quarto, acabou deixando a bola cair no momento decisivo. Comovido com a história de Goob, o bandido tenta consolá-lo, aconselhando-o a transformar toda a tristeza em ódio. Ele também pergunta onde Lewis está, e o menino diz que provavelmente ele vai encontrá-lo no telhado do orfanato. Ao chegarem lá, o homem e seu chapéu coco percebem que não vão encontrar Lewis, mas Doris faz uma leitura do ambiente e percebe que o garoto viajou para o futuro e decidem ir para lá também. Enquanto isso, na oficina, Lewis questiona se eles vão conseguir consertar a máquina, e Wilbur apenas diz para ele seguir em frente, pois esse é o lema do seu pai Cornelius.
Foi graças a isso que ele conseguiu realizar grandes feitos, como criar uma empresa de tecnologia, inventando todo tipo de coisa usada no futuro. Como Wilbur mesmo diz, a grande maioria dos inventos de seu pai fracassou, mas por nunca desistir, ele atingiu grande sucesso, inclusive criando duas máquinas do tempo, a que Lewis está consertando e a outra levada pelo Homem de Chapéu Coco. Isso motiva Lewis a seguir em frente e retornar o conserto da máquina do tempo. Mas quando eles vão testar, ela não funciona. Isso deixa o garoto mais uma vez frustrado. Mas nesse momento, a mãe de Wilbur chama os dois para jantar. Do lado de fora da casa, o vilão chega ao futuro e vigia os garotos enquanto o Chapéu Doris consegue entrar na casa. Na mesa, o robô Carl entrega pratos de macarronada com almôndegas para o jantar. Nisso, todos os membros da família Robinson estão interessados em saber mais sobre Lewis e até pedem para ele tirar o boné e ficar mais à vontade. Mas antes que façam isso e a identidade do garoto seja revelada, Wilbur dispara uma almôndega no seu tio, que pensa ter sido Franny, o que causa uma batalha de comida. Quando a luta acaba, Carl traz uma máquina de geleia e creme de amendoim para colocar na torrada, que é muito parecida com a que Lewis criou no passado. Porém, assim como da outra vez, ela também apresenta o mesmo defeito. Wilbur então vê a oportunidade de deixar Lewis mais motivado e pede para ele consertar. Enquanto isso, o Homem do Chapéu Coco usa uma versão mini de Doris para controlar um dos sapos de Franny. Depois ele manda o animal capturar Lewis, mas quando ele chega lá na sala, percebe que não foi um bom plano de seu mestre, pois ele não tem forças para pegar o garoto. Em seguida, Lewis ajusta a máquina de geleia, mas ela, assim como antes, despeja geleia e creme para todos os lados. O garoto pede desculpas, mas todos o parabenizam, dizendo que o fracasso te leva a aprender algo e melhorar, enquanto o sucesso não ensina coisa alguma. Além disso, quando o fracasso acontece, todos da família Robinson seguem o conselho de Cornelius: siga em frente. Isso faz com que Lewis se sinta acolhido, desejando até mesmo fazer parte da família. Ao ouvir isso, Franny pergunta a Wilbur sobre a família de Lewis, e ele lhe diz que o garoto é órfão, deixando sua mãe comovida. No entanto, o momento de emoção é interrompido pela aparição de um Tiranossauro Rex, que foi trazido pelo Homem de Chapéu Coco usando a máquina do tempo, e que está controlando o dinossauro usando um mini chapéu que tinha usado no sapo. Nesse momento, o dinossauro abocanha Lewis, mas o bandido diz que ele não pode eliminá-lo, apenas capturá-lo. Nesse momento, a família Robinson ajuda o garoto a escapar, com cada um usando suas habilidades para deter o monstro. Lewis então foge, mas é encurralado pelo tiranossauro. Felizmente, devido aos braços pequenos da criatura, ele não consegue pegar o menino. Wilbur surge para ajudar, porém é abocanhado pelo dinossauro, mas Lewis, usando uma pá e a grama saltitante do jardim, pula até a boca do monstro e o impede de devorar seu amigo. Felizmente, o canhão de salsicha do seu tio estava preso nos dentes do dinossauro, e Wilbur o usa para disparar uma salsicha no chapéu que controla a mente do monstro, salvando a todos. Com o perigo tendo acabado, Franny abraça e beija Wilbur, aliviada por estar bem, enquanto Lewis comemora a vitória e, sem querer, a chama de mãe. Isso faz com que ela fique emocionada e propõe adotar o garoto como um Robinson. Porém, sabendo das consequências disso, Wilbur tira o boné de Lewis, o que faz com que a família descubra a real identidade do garoto. Sabendo do perigo que sua estadia no futuro representa, Franny pede a Lewis que volte para casa. Apesar de triste com essa decisão, ele pede que Wilbur ao menos o leve para o passado para conhecer sua mãe, como ele prometeu. No entanto, Wilbur revela sem querer que a promessa era falsa, deixando o amigo arrasado. Lewis vai embora dali, mas é abordado pelo Homem de Chapéu Coco, que lhe oferece um acordo. Se o garoto consertar o scanner de memória e ensinar como usá-lo, ele o levará de volta até sua mãe. Lewis concorda e vai com ele, mesmo com Wilbur tentando impedi-lo. Os dois vão parar em um quarto escuro de um prédio abandonado, e o garoto conserta a máquina. No entanto, o Homem do Chapéu Coco não cumpre sua palavra e manda Doris prendê-lo. O garoto pergunta por que ele está fazendo isso, e então o misterioso homem revela que Lewis irá criar o futuro que o condenou a uma vida trágica. Mais precisamente, o garoto será Cornelius, o gênio inventor da família Robinson e pai de Wilbur. Mesmo assim, o garoto não entende o que isso tem a ver com o vilão, e ele então acende a luz do local, revelando que eles estão no antigo quarto de Lewis, ou melhor, no quarto que eles partilhavam. Após isso, o demente retira sua capa preta, revelando um uniforme de beisebol por baixo, e então sua identidade é revelada. O Homem de Chapéu Coco é a versão futura de Goob, o colega
de Lewis no orfanato. Ele lhe diz que por Lewis criar o scanner de memória, isso resultou em Goob não dormir direito e ficar com sono durante o jogo de beisebol, levando o time a perder e os colegas culparem Goob por isso. Isso o deixou extremamente raivoso na infância, se afastando de tudo e de todos e colocando a culpa de seu fracasso nesse trágico evento do passado. Após virar adulto, Goob tentou destruir tudo que Lewis criou e nisso acabou conhecendo Doris, o robô em forma de chapéu coco, que na realidade se tratava de uma criação fracassada de Lewis. A ideia era que ele fosse um chapéu ajudante em atividades diárias, mas sua inteligência artificial maligna o tornava uma máquina perigosa, capaz de controlar toda a humanidade. O robô então foi desativado, mas conseguiu escapar e encontrou Goob, com ambos partilhando o mesmo ódio por Lewis e planejando se vingar dele. Nisso, a dupla aproveitou um descuido de Wilbur e roubaram a máquina do tempo da garagem, visando voltar no tempo e impedir que Lewis criasse o scanner de memória. Após ouvir toda a história, Lewis pede desculpas, mas também diz que Goob é o maior culpado, pois se deixou ficar obcecado pelo passado, ao invés de seguir em frente. Mesmo assim, o vilão não aceita as desculpas e decide voltar ao passado com o scanner de memória e apresentar novamente a empresa Inventicle para ter o sucesso e reconhecimento que nunca recebeu. Felizmente, Wilbur e Carl chegam nesse momento e conseguem resgatar Lewis. Porém, Doris ataca o robô, pega o scanner de memória e volta com Goob pro passado. Por alterarem a linha temporal, a existência de Wilbur é comprometida e o garoto é puxado para o céu em uma fenda do tempo. Disposto a salvar seu amigo e futuro filho, Lewis retorna para casa dos Robinsons, mas encontra o local vazio, escuro e com seu scanner de memória ligado. Nele começam a aparecer imagens do passado, mostrando Goob tendo sucesso com a invenção de Lewis, e também sugerindo a produção em massa de chapéus robôs iguais a Doris. No entanto, essa criação não só dominou a humanidade, como acabou traindo Goob e o atacando. Após isso, a família Robinson surge, sendo controlada por chapéus cocos e indo capturar Lewis sob ordens de Doris. Por sorte, Lewis consegue entrar na máquina do tempo e no último minuto consegue consertá-la e foge dali. Mas ao sair, o que ele encontra é um futuro distópico, dominado pelas máquinas criadas por Doris. Lewis está sendo perseguido por centenas de chapéus cocos, até que é encurralado em um túnel. O garoto então diz para Goob que Doris está apenas o usando, mas que ela planeja traí-lo. O robô chapéu então tenta atacar o jovem, mas ele lhe diz que nunca irá criá-la, fazendo com que Doris deixe de existir para sempre. Em seguida, Lewis leva Goob de volta para o futuro, onde os dois presenciam tudo voltando ao normal, inclusive o Wilbur, que teve sua existência restaurada. O garoto mal tem tempo para comemorar, pois ao lado de Lewis vê o bandido do chapéu coco e o ataca, mas seu futuro pai diz que está tudo bem e pede que Goob seja adotado como um Robinson. Wilbur de início não concorda, mas muda de ideia, porém Goob tinha se escondido, deixando apenas seu caderno. Em seguida, os Robinsons aparecem livres do controle de Doris, celebrando que Lewis está bem, mas de dentro da casa uma voz masculina fala que as máquinas do tempo não estão no laboratório. O homem então surge e trata-se da versão adulta do futuro de Lewis, Cornelius, que ao encontrar seu eu do passado, entende tudo o que aconteceu, com sua esposa mostrando que o responsável pela bagunça foi o filho deles, o Wilbur. Após isso, Cornelius mostra para sua versão criança o laboratório que construiu, com todas as suas invenções, incluindo seu antigo scanner de memória. O garoto então pergunta se eles ao menos vão conhecer sua mãe verdadeira, mas Cornelius apenas responde que ele terá que voltar à feira de ciências para descobrir isso sozinho. Lewis então se despede de todos e volta com Wilbur na máquina do tempo, mas ao invés da feira de ciências, o garoto decide cumprir a promessa que fez e o leva para o passado. Chegando lá, Lewis presencia o momento em que sua mãe o deixou no orfanato. O garoto tenta se aproximar da mãe, mas percebendo os riscos que isso pode acarretar ao seu futuro, desiste no último minuto. Quando sua mãe vai embora, Lewis então bate na porta para que Mildred o encontre e o acolha no orfanato. Os garotos então retornam ao presente, e Wilbur pergunta por que Lewis não quis falar
falar com sua mãe, e ele responde que é porque já tem uma família. Os dois se despedem e Lewis está para voltar à feira de ciências, mas antes decide resolver uma pendência. Chegando ao jogo de beisebol, ele encontra Gooby dormindo no exato momento em que ele deixaria a bola cair. Entretanto, Lewis o acorda e ele pega a bola com sua luva, salvando o jogo e também o futuro de Gooby. De volta à feira de ciências, o garoto pede que seu professor lhe dê mais uma chance, e então ele faz sua apresentação do scanner de memória, e pede um voluntário, com a cientista se oferecendo. Ela então diz a Lewis a memória que ela desejava reviver no scanner, e o garoto liga a máquina. O invento funciona, mostrando o dia do casamento dela, revelando que seu nome é Lucille e que seu marido é Bud, o mesmo velho da casa dos Robinsons que desenhou um rosto na careca e que vivia perdendo os dentes. Nesse momento, o Bud do presente surge na quadra e, impressionado com a invenção do garoto, diz que ele é especial, mas que o nome Lewis não combina com ele. Antes que ele completasse a frase, Lewis diz que ele combina mais com Cornelius, o mesmo nome que ele teria no futuro. Após isso, um sapo pula em cima do rosto de Bud e sua dona o pega. Uma menina que revela seu nome, Franny. Lewis percebe que ela é a sua futura esposa. Sendo então adotado pelo casal Lucille e Bud, Lewis, agora usando o nome Cornelius, se despede do seu amigo Gooby, de sua criadora Mildred e vai até sua nova casa. Chegando lá, ele encontra um espaço enorme que viria a se tornar o seu laboratório no futuro. Dando um abraço carinhoso em seus pais adotivos, o garoto então passa a usar a sua inteligência e imaginação para criar os inventos que mudariam o mundo. Galera, mas e vocês, gostaram dessa história? Se pudessem viajar no tempo, iriam voltar ao passado ou conhecer o futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!